sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar então sobre, vocês viram no título, mas currículos. Vou na verdade falar sobre 5 skills que devem estar no currículo, quais são as mentiras mais frequentes, 8 dúvidas sobre os currículos, ofertas de emprego fraudulentas e 7 coisas que o seu chefe nunca lhe vai dizer. Eu decidi juntar isto tudo num único vídeo e vamos começar. As skills de empregabilidade são competências que quase todos os empregos têm em comum, ou seja, características que nos tornam empregáveis ao nível do recrutador. São as chamadas soft skills que toda a gente ouve falar. E o que são, por exemplo, são as capacidades de trabalhar em equipa, de aplicar o nosso conhecimento para resolver problemas, capacidade de se adaptar facilmente a qualquer tipo de trabalho. E isto são várias competências e muitas das empresas atualmente já colocam isto nos seus perfis que querem contratar. E não apenas os requisitos que requerem que a pessoa tenha em relação à função para a qual estão a contratar. Também existem competências profissionais inseridas nos soft skills da empregabilidade. São chamadas de competências transferíveis, porque podem ser utilizadas em várias áreas profissionais, como por exemplo a comunicação. Porque todos os recrutadores procuram pessoas que tenham uma boa capacidade de comunicação, porque a comunicação deve refletir-se em termos de transmitir de forma clara a sua informação aos outros. E os empregadores querem pessoas que consigam comunicar bem de forma falada ou escrita. E para ser um bom comunicante também tem que ser um bom ouvinte, porque os profissionais precisam de saber, ser capazes de entender as questões e os problemas dos clientes e ouvir as instruções do empregador. Segundo, como eu já disse, é o trabalho em equipa, que é importante em qualquer tipo de trabalho. E se há trabalhos em grupo, é necessário dar-nos bem com os nossos colegas para o nosso trabalho chegar a um bom porto. Mas se não há trabalhos em grupo, o trabalho em grupo continua a ser um fator importante, porque a empresa está toda a arrumar para um certo patamar, ou seja, é todos por um por todos, porque todos desejam alcançar aquilo naquela empresa. Os bons resultados. Os empregadores têm que estar alinhados na mesma estratégia organizacional, porque uns são melhores numa coisa e outros noutra. Eu nunca ficou mal pedir opiniões. Capacidade de análise. Esta refere-se à capacidade de analisar, entender e interpretar a informação e tirar as conclusões. Porque em qualquer situação, em qualquer trabalho, o funcionário vai ter que avaliar as situações e os problemas. E todos os funcionários precisam de um pensamento lógico para tomar decisões. Ética. Os empregadores procuram candidatos que entendam e sigam as regras, que tenham princípios como honestidade, que sejam confiáveis e que atuem de uma forma profissional e responsável. Conhecimentos de informática. Esta é geral. Hard skill. Há uns que pedem conhecimentos básicos na ótica do utilizador, mas há outros que querem coisas mais complicadas. No que toca a programadores, administração de sistemas, engenheiros de software, estes são profissões que exigem um aprofundamento nessa área. E qualquer um que seja os conhecimentos básicos na ótica do utilizador, como o Word, o Excel, é uma mais-valia. Então vamos agora passar às mentiras mais frequentes nos currículos. Mais de metade dos empregadores responderam a este inquérito. Diz que já apanhou pelo menos um candidato com mentiras no currículo. Quais as áreas em que isso acontece mais normalmente? Normalmente são as línguas. A tentação é grande e dizer muitas vezes que temos um nível de inglês elevado vai subir uns pontinhos no currículo, apesar de existir uma diferença entre dizer que o inglês é razoável ou excelente. Porém, isto é fácil de comprovar com o teste oral, portanto precisam ter cuidado com isso. As competências. Coordenador, gestor, capacidade de liderança são hoje em dia palavras muito utilizadas e muito bonitas para mascarar a pouca experiência que se tem. E muitas das vezes estas pessoas eram apenas mais um membro da equipa. Cargos. É também comum exagerar um bocadinho na hora de dizer quais os cargos ocupados dentro daquela empresa. Dar nomes pomposos e garantir que lhe deram competências para determinada função. Porém, mais uma vez, não se esqueçam que um simples telefonema ao antigo empregador pode acabar com tudo isto. Formação académica. Muitas das pessoas que querem trabalhar numa empresa muitas das vezes não acabaram a licenciatura, por exemplo, ou desistiram ao meio e não acabaram o curso. Porém, é muito fácil descobrir, basta pedir uma certificação das habilitações. Por isso, talvez seja melhor não ir por aí. O motivo do despedimento da empresa anterior. Quando perguntam, a tendência é dizer que foi de livre e espontânea vontade, mas em alguns dos casos não é assim. Pode ser por questões familiares, por pretende um novo desafio profissional, mas na maioria das vezes foi despedido. E isso também é fácil de verificar. Agora, as mentiras mais descabidas encontradas em currículos. Eu vou ler uma série delas e acho que é bom para desaniviar e rirem-se um bocadinho com aquilo que aparece neste mundo. Então,
O candidato disse que era um ex-CEO da empresa que se estava a candidatar. O candidato disse que tinha um prémio Nobel. O candidato disse que tinha trabalhado numa prisão quando na realidade esteve a cumprir pena. O candidato disse ter frequentado um colégio que não existiu. O candidato, a motorista, disse ter 10 anos de experiência, quando só tinha a carta de condução há 4 anos. O candidato deu o empregador anterior como referência, quando lhe tinha desviado dinheiro e existia um mandado de prisão em seu nome. O histórico de emprego do candidato colocava-o a trabalhar em 3 empresas diferentes, 3 cidades distintas, na mesma data. O candidato incluiu experiência profissional no seu currículo, que era de facto do seu pai, já que tinha o mesmo nome. O candidato disse que era assistente do primeiro-ministro de um país em que o cargo não existia. O candidato deu como exemplo 3 empresas por onde tinha passado nos últimos anos, mas ao confirmar os dados, o empregador descobriu que tinha trabalhado numa das empresas apenas 2 dias, noutra por 1 dia e que nunca tinha sido funcionário da terceira. O candidato respondeu a um anúncio de emprego para ocupar o cargo na empresa da qual tinha sido demitido. No currículo, colocou a mesma empresa como antiga empregadora, mas afirmou que tinha sido demitido. O mesmo candidato respondeu 2 vezes ao mesmo anúncio com currículos diferentes. Eu acho que já dá para entender que há muitas pessoas um bocado loucas por aí, mas vale assumir as coisas, não é? E vamos passar às 8 dúvidas sobre o CV. Primeiro de tudo, o que é que a gente deve incluir no nosso currículo? Tudo o que demonstra as nossas capacidades e qualificações, e devemos apresentar números, não apenas focarmos nas descrições dos cargos, e sim dizer realmente em que é que nós contribuímos para aquela empresa. O que devo omitir? Cursos que nós iniciamos e não finalizamos, trabalhos com durações curtas. Eu não concordo pessoalmente com isto, mas experiências profissionais sem relevância ou que não acrescentem valor neste currículo. Posso utilizar o mesmo CV? Eu acho que não é? Cada oportunidade e cada candidatura deve ter um currículo adaptado à mesma. Claro que se pode criar um CV base, mas deve estar personalizado de acordo com a organização à qual nos candidatamos. Como posso adaptar o meu CV às oportunidades? Os pontos mais relevantes no percurso profissional, salvo exceções, mas os projetos e conquistas mais relevantes, e devem ser alterados de acordo com o modo como estamos a querer corresponder ao cargo que nos estamos a candidatar, valorizando assim a nossa candidatura. Os interesses pessoais e os hobbies devem estar incluídos. Não é obrigatório. Pode ajudar no recrutamento do seu perfil, tendo em conta os hobbies e tudo aquilo que se faz, que fora do trabalho diz muito sobre nós. E pode ser visto como um complemento ao currículo, mas também não vamos pôr tudo aquilo que nós fazemos, não vamos dizer que dormirmos a sesta, por exemplo. Devo fazer uma lista das minhas competências. O ideal é que ao fazer uma listagem de adjetivos sejam escolhidos também dados, experiências que os comprovem e que confirmem essas qualidades, deixando assim a avaliação ao recrutador. Que dados pessoais se devem colocar no CV? O ideal é que inclua o nome, o e-mail e o contacto telefónico, bem como a área de residência, mas não a morada completa, porque isto pode trazer outros problemas e complicações. Hoje em dia já ninguém envia cartas, portanto vão contactar-vos através do e-mail ou do telefone. Devo colocar uma fotografia? A fotografia é uma questão para a qual não há uma resposta concreta, mas eu diria que sim. Há quem considere que não deve ser colocado, mas também há quem assuma que é um campo obrigatório. Há empresas que exigem a fotografia e outros não. O ideal será que avalie a organização à qual estamos a candidatar e procurar avaliar se é necessário ou não. Porém, não é qualquer fotografia. Uma fotografia onde se veja bem a nossa cara, onde a qualidade esteja minimamente aceitável e não estejamos na praia ou num café. Ou seja, o ideal é ser numa parede branca e no ar profissional, aquele ar que nós estamos habitualmente. Agora vou passar então a falar sobre empregos fraudulentos online. Como os reconhecer e evitar. As ofertas de emprego fraudulentas são uma realidade e não há como as evitar, mas muitas das vezes é fácil identificá-las. Infelizmente, muitas das pessoas acabam por cair na armadilha e respondem a esses anúncios, nem que seja só para conferir se são verdadeiros ou falsos. E vista a urgência de encontrar um emprego, essas pessoas são levadas a acreditar que podem realmente estar perante uma boa oportunidade. É um perigo para qualquer pessoa. E quem começa a procurar emprego, é normal cair logo nessa esparrela. Mas não só, muitas vezes pessoas com experiência, que acabam por não ter a capacidade de distinguir se é real ou não. Então, como é que nós devemos identificar esses anúncios fraudulentos? Primeiro, quando o trabalho parece ser bom demais. Quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Porque os empregos realmente bons são difíceis de encontrar. Sobretudo através de anúncios de emprego. E raras vezes o salário é dito de antemão.
Por isso, se for encontrado por uma empresa que diga que viu o seu CV online e oferecer um emprego com entrada imediata, requisitos atingíveis e um salário excelente, desconfie. 2. Se recebemos um e-mail com uma oferta de trabalho praticamente garantida. Antes de ficarmos felizes com essa novidade, devemos verificar se não se trata de um presente envenenado. Confirmar a origem do e-mail, se não o conhecermos não devemos responder e normalmente estas ofertas aparecem com nomes de grandes empresas ou grandes entidades. Então não devem hesitar em procurar no Google. Pode lá estar o nome da empresa ou marca, mas não estar de acordo com o e-mail que nós recebemos, com o proprietário daquele e-mail. Ou seja, uma coisa não bate com a outra. Não bate a bota com a perdigota. 3. Quando a lista de requisitos para o emprego é demasiado simples e abrangente. O anunciante elabora uma lista de requisitos necessários para o emprego, mas existe muitas das vezes falta de especificidade, que qualquer um poderá preencher aqueles requisitos. Por exemplo, acesso à internet é um requisito obrigatório. Dificilmente terá lido um anúncio onde isto aconteceu, que uma pessoa não precisasse de acesso à internet. Mas pode dizer acesso à internet e não dizer as competências básicas do perfil, como componentes técnicas, educação ou a experiência, que são elementos cruciais num bom desempenho em qualquer emprego. Aí sim pode estar perante uma fraude. 4. A oferta profissional não apresenta uma descrição da atividade a desenvolver. Ou seja, os anúncios podem ser pouco claros, devido às questões de concorrência, mas também a outros aspectos, como o intervalo salarial. Geralmente muitos recrutadores não gostam de perder tempo e a atividade laboral a desempenhar é clara. Por isso, as ofertas de emprego fraudulentas, vagas do ponto de vista de atividades profissionais para os quais procuram um candidato. Ou seja, por vezes os anúncios não mostram a natureza do trabalho em si que vai ser desempenhado. Esclarecendo as dúvidas então com uma frase que diga o seguinte: não se preocupe, não iremos muni-lo das competências necessárias para este trabalho. Ou então, a oferta de trabalho remoto só necessita de ter um computador. Poderá trabalhar em qualquer lugar. 5. Os textos do anúncio não são profissionalmente redigidos, ou seja, alguns e-mails fraudulentos são bem escritos, mas muitos não são. As empresas reais contratam profissionais que escrevem bem. Se o e-mail conter erros de ortografia, letras maiúsculas em grandes extensões do texto, incorreções de pontuação ou gramática, devemos estar atentos. 6. É pedido no anúncio que dê informações confidenciais. Jamais deem informações pessoais ou confidenciais, como resposta a qualquer anúncio de emprego, por mais fidedigno que possa parecer, porque sejamos sinceros. Por exemplo, ninguém pede o número de cartão de crédito no anúncio de emprego. E existem formas bem mascaradas de fazer isso, como fazer promessas do género: inscreva-se como sócio do nosso portal para ter acesso a 10 entrevistas de emprego com empresas de topo. Nunca forneça esse tipo de dados. Os dados pessoais começam a ser pedidos no mínimo depois da primeira entrevista de emprego. Os e-mails não incluem informações de contacto ou são enviados no e-mail pessoal. Ou seja, analisar muito bem quem nos envia os e-mails é muito importante. Porque essas empresas que podem parecer reais, geralmente possuem um domínio registado e não necessitam de recorrer ao Gmail. Por exemplo, se vê uma oferta dos sonhos da FNAC, fnac@gmail.com, deve perder apenas o tempo necessário para marcar mensagem como spam e passar à frente. Porque deve ser qualquer coisa como, exemplo, recrutamento@fnac.com. Não é Gmail. Nunca é Gmail. Normalmente as empresas têm sempre os seus próprios e-mails. Não existe qualquer referência ou informação acerca da empresa ou quem escreveu esses anúncios nas redes sociais. É um anúncio fantasma, basicamente. Procuramos o nome da pessoa, procuramos o mail, procuramos o nome da empresa e não aparece nada. É desconfiar. É porque não é conhecida, é porque ninguém procura. Seja no LinkedIn ou no Facebook, é normal nós encontrarmos os colaboradores de determinada empresa que publicou determinado anúncio, para que nós podemos ver a veracidade da oferta. Portanto, façam sempre as vossas pesquisas. A contar a partir do momento em que se morde o anzol, o processo será apenas conduzido online. A empresa evita chamadas telefónicas, esquiva-se à marcação de uma reunião, apressa-se a recolher um número máximo de dados possíveis. Já sabe a opinião. Esclareça. Vá atrás e não se deixe enganar. E 10. O anúncio não surge em nenhuma plataforma de emprego credível, nenhum site credível especializado em ofertas de emprego. Existem imensos sites hoje em dia onde se pode procurar emprego, então é melhor termos atenção em que raio de sites em que nós andamos metidos. E ainda há empresas que fazem falsas ofertas de emprego para promover a sua marca.
Não se chamamos fraudulentas porque o objetivo aqui não é uma fraude, mas não deixa de ser uma oferta fictícia que irá gerar mais tráfego no site da empresa. E por fim vamos então passar a uma parte mais descontraída. 7 coisas que o seu chefe nunca lhe dirá. Está no emprego sem hipótese de progressão na carreira. Mesmo que tenha confiança com o seu chefe, dificilmente ele vai dizer isso. E que você não vai a lado nenhum na carreira. Mesmo que nos matemos a trabalhar horas extra e que vamos além das nossas funções na empresa, quem ocupa o cargo na chefia nunca vai admitir. Se fala com o seu chefe sobre as projeções de futuro e ele apenas sorri e acena, pode estar na hora de mudar para um outro emprego. Sabe mais do seu trabalho do que eu? Claro que não, os chefes sabem sempre tudo, em todas as áreas. Sabe mais do seu trabalho do que eu, que não percebe nada de função que você desempenha, nem sabe o que está a fazer ou não no trabalho. Não sou qualificado para ser o seu chefe. Poucos empregadores assumem que não têm qualificações para ser líder. E de facto é o que acontece em muitas das empresas. Por que não tira férias? Devia trabalhar menos. Quando e em que momento é que o seu chefe lhe disse isso? É raríssimo isso acontecer. A não ser que o queira realmente despedir e então queira dar o fora. A verdade é que normalmente a maioria dos chefes acredita que um funcionário é demasiado valioso para poder prescindir dele. Por isso, sugerir férias é uma das últimas coisas que se lembra de fazer. Eu importo-me e quero que gostem de mim. Um chefe na maioria das vezes está-se borrifando se gostam dele ou não. Quer é o trabalhinho ali feito na hora. Mesmo que ele pense isso, ele nunca o vai dizer. Porque a grande parte dos funcionários ainda pensa na relação entre patrão e funcionário. E para não haver uma amizade, há um distanciamento. Anda a ler os seus e-mails e a ver o seu histórico de navegação. Ups. As empresas estão proibidas de visitarem as redes sociais dos funcionários e verem os seus e-mails. Por isso, mesmo que os façam, eles não vão admitir. E por último, e que tal um aumento? Nunca na vida um chefe patrão vai sugerir um aumento ao seu funcionário. A não ser que seja por medo de perder para outra empresa. Quando, por exemplo, tem uma oferta melhor no outro lado. Aí eles pensam um bocadinho. E pronto, é isto que eu tenho para vocês sobre o currículo e algumas curiosidades aqui pelo meio para não tornar isto tão currículo. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir todas as baboseiras que eu disse neste vídeo e todas as coisas acertadas, porque isto foi um misto das duas coisas. E eu espero ver-vos no próximo vídeo. Deixem desde já o vosso like, sigam-me no Instagram que vai aparecer aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!